Prezados alunos, é com grande alegria que nós retomamos as nossas atividades de estudo e agora nós vamos começar uma nova jornada de aprendizado numa disciplina bastante interessante que se chama matemática discreta. Esse termo matemática discreta pode parecer novo, porque no ensino médio, no ensino fundamental, nós não temos uma disciplina chamada matemática discreta. E parece ser uma nova área, mas o conceito de discreto aqui é o conceito de elementos disjuntos, né? Em oposição à matemática do contínuo, matemática dos números reais, aquela que a gente trabalha muito em cálculo. A matemática discreta tem a ver com as relações entre os objetos, tem a ver com contagem, tem a ver com lógica. Portanto, é uma disciplina muito importante para os cursos de engenharia, em especial para aqueles cursos cuja engenharia está mais próxima da eletrônica, engenharia eletrônica, engenharia elétrica, controle e automação e principalmente computação. Então, o nosso curso caminha nesse sentido e nós vamos começar nesse primeiro vídeo tratando de um assunto que é fundamental dentro da matemática discreta, que é a questão da lógica. E aqui nós colocamos como lógica formal, porque nós abstraímos o contexto da lógica e queremos entender a estrutura de conexões do pensamento lógico e de como é que os elementos lógicos, os valores lógicos, né, num conjunto que tem valor simplesmente verdadeiro ou falso, que em última instância é o que acontece, por exemplo, no computador, que no mais baixo nível é sinal positivo e sinal negativo, então dois tipos de dados acontecendo. Então nós vamos começar dando uma estruturação do pensamento lógico para que a gente possa avançar no nosso curso. Vou fazer uma breve apresentação do contexto da matemática discreta e aí a gente já vai direto para o primeiro tópico que nós vamos estudar nesse semestre, neste curso. Então, se nós fôssemos dividir a matemática discreta, de certa forma eu já fiz uma apresentação, mas vamos lá, ordenando algumas ideias. A matemática discreta se divide no pensamento lógico, então toda a parte de estudo da lógica está por trás, e isso implica, por exemplo, na lógica de programação, no algoritmo. No pensamento relacional, isso é muito importante, então como é que os elementos se relacionam, né? Então, por exemplo, numa estrutura de banco de dados, eu tenho uma tabela, uma base de dados, um arquivo que armazena dados de aluno, eu tenho um outro arquivo que armazena dados das disciplinas e eu tenho que fazer uma relação disso, juntando alguns alunos com alguma disciplina. Então, e aí eu consigo, por exemplo, imprimir um diário de turma, ou pelo menos, ou por exemplo, se eu fixar um aluno e variar as disciplinas que ele faz, eu tenho um boletim do aluno. Então, essas relações entre esse tipo de elemento está na base da matemática discreta. Então, por exemplo, o que a gente estuda em banco de dados tem um formalismo matemático que está dentro do que a gente estuda aqui em matemática discreta. Uma parte importante dentro da matemática discreta é o pensamento recursivo. E aqui a gente vai chegar, por exemplo, na recursão que a gente vê nas linguagens de programação, em soluções de algoritmos que muitas vezes o caminho recursivo é o mais natural. Então, aprofundar no pensamento recursivo é importante. Entender como fazer uma relação de recorrência, isso a gente vai ver nesse curso. E isso é muito importante, porque isso desenvolve habilidades que depois a gente utiliza, principalmente quem estuda programação, desenvolve dentro das linguagens de programação. A questão também do pensamento quantitativo, já que os elementos são discretos, eu quero saber, por exemplo, dentro de um conjunto de dados, quantos elementos têm certa característica. É assim que hoje, na quantidade de informações que nós estamos gerando, nós, a humanidade, em grandes bases de dados que estão na nuvem, né, é importante a gente ter elementos para que consigamos contar adequadamente subconjuntos de dados. E o pensamento analítico. E é o analítico aqui no sentido de que, tudo bem, por exemplo, eu descrevo um método para resolver um determinado problema. Por exemplo, eu tenho que organizar uma base de dados. Eu tenho que colocar meus alunos, minha base de dados de alunos, em ordem alfabética, por exemplo. Existem vários algoritmos que fazem isso. Isso é trivial. Mas
para que dê uma ideia. E de repente eu invento um novo método de ordenação. Será que esse método é melhor do que os que já existem? E como é que eu faço uma análise que não depende de um caso? Eu não vou testar por um caso, eu quero saber, no caso geral, como é que eu faço uma análise do meu algoritmo. Então, essa estrutura também tem a ver com a matemática discreta. Então, quando a gente pensa na lógica, na relação, que vem a ver, que relacional aqui tem a ver com conjuntos, teoria de conjuntos, com a recursão, com a parte de combinação, combinatória, quantidade, contagem, e a parte analítica, eu tenho um conjunto da onde a matemática discreta atua. Quer dizer, o que é a matemática discreta é a organização dessas ideias. Isso é muito interessante porque aqui a gente pode desenvolver mostrando várias aplicações práticas e mostrando aí, a partir daí, a importância dessa disciplina dentro do curso que vocês estão fazendo. Mas para que a gente possa ordenar e começar essa caminhada, aos poucos vocês vão percebendo todos aqueles elementos ao longo do nosso semestre. Nós vamos começar com a lógica formal e dentro da lógica vamos começar com os elementos mais simples da lógica, que é a álgebra das proposições. E é quase um processo algébrico de operações matemáticas que a gente atua dentro de um conjunto onde o dado é um valor lógico. O valor lógico é um valor que tem um valor, só pode ser verdade ou falso. Então a gente vai ordenar isso nesse primeiro momento, tratar um pouquinho dessa álgebra das proposições. Então vamos primeiro definir o que é uma sentença. Uma sentença ou proposição, então a álgebra das sentenças ou álgebra das proposições, é uma afirmação, uma frase, só pode ter valor verdade ou valor falso. Então, alguns exemplos, 200 é igual a 50. Nós sabemos que isso é falso, né? Mas é uma afirmação que pode, esse valor, se eu perguntar qual é o valor dessa nota, uma pergunta desse tipo não tem um valor lógico, né? Porque eu não sei, porque essa frase não pode ser atribuída a essa frase um valor verdadeiro ou um valor falso. Então, tudo aquilo que pode ser atribuído um valor verdadeiro ou falso está dentro desse contexto da álgebra das proposições e é uma proposição. Então, existem formas de vida em outros planetas. Eu gosto dessa frase porque ainda não foi provado que isso existe. Tem gente que acredita que existe. Tem gente que já até viu extraterrestre. É um direito da pessoa. Pode ser verdade. Mas eu não tenho elementos ainda para confirmar. Mas eu tenho como saber se essa frase é verdadeira ou falsa. Quer dizer, a frase em si é uma proposição válida. Porque isso é verdade ou é falso. Mesmo que eu não tenha a resposta dessa questão, a frase em si está dentro desse contexto de valer verdadeiro ou falso. A Terra é quadrada. E assim por diante, né? Então, uma sentença que tem um valor verdadeiro ou falso é uma proposição. Vocês vão ver que quando a gente parte por formalismo, eu não estou tão preocupado, por exemplo, se a Terra é redonda, se a Terra é quadrada. Uma frase dessa, daqui a pouco eu posso simplesmente falar a variável x. A variável x é uma variável lógica. Então, se ela é uma variável lógica, ela vai valer verdadeiro ou falso. E aí o que x representa, aí já é um segundo ponto, um segundo momento, né? Já sai um pouco de formalismo. Se x representa a Terra ser redonda, ela vai ter um valor verdadeiro ou falso. Então a gente vai aos poucos trabalhando mais na estrutura da composição algébrica, saindo um pouco do contexto onde aqui a gente pode aplicar aquela ideia de proposição, mas partindo aí nesse primeiro momento desse formalismo das estruturas. E aí a gente vai perceber que se eu tenho uma sentença, uma proposição, eu tenho uma outra sentença, as duas são sentenças, portanto, as duas têm valores lógicos, eu posso combinar, fazer uma operação que junte essas duas sentenças, criando uma nova sentença que vai ter o valor, que por ser uma sentença lógica, essa nova sentença vai ter um valor lógico ou vai ter um valor verdade. Sempre uma proposição tem um valor verdade ou lógico, senão não é uma proposição. Então a álgebra da proposição é o mecanismo que a gente tem de juntar proposições. E vamos juntar como? Através de operadores. Igual a gente tem na álgebra tradicional, onde a gente tem operação de soma, de adição, de subtração. Aqui também a gente tem operadores, operações que nós podemos fazer que juntam, que unem novas sentenças, criando novas sentenças, né? Unem sentenças que já existem, criando novas sentenças.
E aí essa proposição resultante é chamada de proposição composta. E o resultado dela vai depender do valor de cada... Por exemplo, se eu tiver duas sentenças e vou unir através de um operador, o valor da operação composta, o valor resultante, vai depender do valor lógico de cada uma e da operação que nós estamos usando, né, que foi realizada. Então, com o valor das sentenças lógicas individuais, né, são simples, ou mesmo compostas, porque uma proposição composta pode ser base para uma outra composição composta, isso vai ao infinito, né? Eu vou combinando operações através de sentenças e operadores. Então, o resultado disso vai depender justamente dos valores lógicos de cada sentença, de cada base, e qual o operador que eu usei para fazer essa junção. O primeiro operador que a gente vai ver é o operador de conjunção. O operador de conjunção, para quem já fez linguagem de programação, é o famoso operador AND, né? Então, se eu tenho duas sentenças, e aqui eu estou usando variáveis para representar essas sentenças lógicas. Então, eu vou ter uma variável chamada P e outra variável chamada Q. Poderia usar qualquer variável, qualquer letra, X, A, B. Normalmente, a gente usa variáveis a partir de P, Q, R. Essa é uma questão só de convenção, mas uma variável que representa um valor lógico. Então, se eu tenho uma variável que aqui estou chamando de P, ela é uma variável lógica, portanto, ela é uma proposição. Ela tem um valor verdadeiro. E eu tenho uma outra variável, que aqui ela tem um valor verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, a conjunção de verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Qualquer outra, então repare que a operação de conjunção é uma operação binária. Ela une duas sentenças lógicas e resultando num valor lógico. Então, se eu tenho o valor verdade nas duas proposições base, na hora que eu junto por uma conjunção, o resultado é verdade. Caso contrário, será sempre falso. Então, verdade, e aí aqui tem uma que a gente chama de tabela verdade, que é uma ordenação de todas as combinações que eu posso fazer para saber o resultado. Como eu tenho duas variáveis lógicas, né? E eu tenho dois valores lógicos para cada variável, então todas as combinações possíveis aqui é 2 elevado a segunda, ao quadrado, né? Então, verdade é verdade, verdade e verdade, conjunção da verdade. Verdade e falso é falso. Falso e verdade é falso, e falso também é falso. Então, essa é a estrutura da tabela verdade, ou seja, de todas as combinações que a gente pode realizar com a conjunção. E aí o resultado vai depender do valor de cada variável e eu sei que se os dois for verdadeiros, dá verdadeiro. Caso contrário, se tiver alguma das variáveis valendo falso, basta um valor falso, na conjunção o resultado será falso. Outro operador é o operador de disjunção inclusiva. Particularmente, esse operador, a palavra inclusiva não é necessária. Então, quando a gente fala disjunção, já está implícito a disjunção inclusiva. E aí o símbolo é esse V, né? Como se fosse uma letra V. Vou retornar aqui, na conjunção, parece esse acento circunflexo, né? Pelo menos tem várias notações, tem na álgebra booleana, que a gente vê em circuitos lógicos, o pessoal costuma utilizar a multiplicação, o sinal de multiplicação. Então tem vários símbolos para representar. Nós vamos usar o símbolo formal da matemática, que é esse símbolo que parece um triângulo, um circunflexo. Essa é a conjunção, a disjunção é o símbolo ao contrário, virado para cima, como se fosse uma letra V. Então, aqui já é o seguinte, é uma disjunção inclusiva. Basta que um dos valores seja verdade para que o resultado da composição seja verdadeiro. Então, se a variável P for verdade ou se a variável Q for verdade, o resultado será verdade. Então, repare que a disjunção é o nosso operador OR, ou, que a gente tem nas linguagens. É a disjunção inclusiva, apesar que essa palavra inclusiva não é necessário ser colocado. Então, para ser falso, todos têm que ser falsos. Então, verdadeiro ou verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro ou falso dá verdadeiro,
falso ou verdadeiro dá verdadeiro, falso ou falso dá falso. Repare que eu monto a tabela verdade, que eu preciso montar todas as combinações para ver como é que é o comportamento do operador. Eu começo com verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso, e vocês podem seguir qualquer ordem, mas é óbvio que seguindo um padrão facilita para que você tenha certeza que colocou todas as combinações. Nós estamos aqui mostrando, por exemplo, um operador binário com duas variáveis, mas nós vamos ter expressões compostas maiores utilizando mais de duas variáveis, né? Porque apesar do operador ser binário, ele vai compor com outros operadores. E aí eu começo a ter um problema. Se eu tiver três variáveis, num sistema que só tem verdadeiro e falso, portanto, dois valores, eu vou ter 2 a terceira. Portanto, 8 linhas. Se eu tiver 4 variáveis, já são 2 a quarta, 16 linhas. E aí começa a ficar 16 combinações, né? E aí começa a ficar difícil montar. Se a gente não tiver um padrão, é possível que a gente se confunda, esqueça alguma combinação ou repita alguma combinação, e aí o nosso resultado não vai ser consistente. Então, tomar esse cuidado é importante. Então, nós vimos a conjunção, que é o nosso E, a disjunção ou disjunção inclusiva, que é o nosso OU, e como eu tenho a disjunção inclusiva, eu tenho a disjunção exclusiva. Aí eu preciso do nome. Quando eu falar só disjunção, já está implícito que é a disjunção inclusiva. Quando eu estiver tratando da disjunção exclusiva ou do ou exclusivo, eu preciso deixar claro isso. E o símbolo, então, é o símbolo do ou, da disjunção, com um tracinho, né, embaixo. Então, aqui é o seguinte, se P é verdadeiro ou se Q é verdadeiro, mas não ambos, então P ou exclusivo Q será verdadeiro. Repara que, apesar de nas linguagens de programação a gente usa bastante os dois OUs, mas muito mais o OU inclusivo, o OU exclusivo está mais próximo da nossa fala humana, do sentido que a gente tem da palavra OU. Porque se alguém chega para você e fala assim, escuta, professor, você vai no cinema esse final de semana? Você vai fazer esse final de semana? Aí você responde, eu responderia, por exemplo, nesse final de semana eu vou passear com a minha esposa no parque, quer dizer, nós estamos aí na pandemia, mas é só um exemplo hipotético, né? Ou vou estudar em casa. Então não está claro que uma coisa exclui a outra. Ou vou estar passeando no parque, ou vou estar em casa estudando. Então, geralmente a gente usa a palavra o ou nesse sentido, uma coisa ou outra, não como as duas coisas juntas. Não fica implícito, por exemplo, quando eu falar ou eu vou passear no parque ou eu vou estar estudando. Ninguém vai imaginar que eu vou para o parque com um livro lendo com a minha esposa. Poderia acontecer, mas não é esse o sentido. Então, a disjunção exclusiva tem essa questão, que quando os dois forem verdadeiros, é falso, porque um exclui o outro. Então, verdadeiro ou exclusivo verdadeiro é falso, verdadeiro ou exclusivo falso é verdadeiro, falso ou exclusivo verdadeiro também é verdadeiro, falso ou exclusivo falso é falso. E esses operadores de e, ou exclusivo nós temos nas linguagens de programação. Um outro operador, e esse é muito importante dentro da lógica, nós vamos trabalhar com demonstrações, né, com argumentos válidos nos próximos assuntos, e esse é um operador que dá a base para as nossas demonstrações formais, para as nossas provas lógicas. É um operador condicional, que representaria numa linguagem de programação não um operador em si, né, mas a ideia de uma estrutura, um if, né, um condicional. Por isso que ele é chamado de condicional. Então, observem que os operadores que nós fizemos até agora são comutativos, né? Então, a ordem da operação não importa. Se P ou Q ou Q ou P é a mesma coisa. Aqui, inverter a ordem faz diferença. Então, o condicional ele é o seguinte. Ele será falso se você for verdade implicando em falso. E aqui pode ser a leitura do condicional, pode ser uma leitura de implicação, quer dizer, se P, então Q, a gente pode ler assim, ou Q depende de P. Né? Então, se verdadeiro, então verdadeiro, é verdadeiro. Se verdadeiro, então falso, é falso. Se falso, então verdadeiro, é verdadeiro. Se falso, então falso, também é verdadeiro. Para que a gente possa guardar isso,
eu costumo dar um exemplo aos alunos assim, para vocês entenderem como é que é, trazendo para um exemplo mais prático, né, mais semântico, para que o pessoal entenda mais ou menos como é que, para não esquecer essa questão. Em termos de tabela, a verdade é isso. Só dá falso se for V implicando em F. Né? Qualquer outra combinação dá verdade. Então, olha só. Vamos pensar assim, que você fala assim, ó, que a minha afirmação lógica fosse: se eu ganhar na loteria, eu vou viajar para a Europa. Então a variável P poderia representar o ganhar na loteria. E a variável Q, a consequência de ganhar na loteria, viajar para a Europa. Então, veja bem, eu digo para vocês assim, olha gente, se eu ganhar, eu vou jogar na loteria essa semana aí, se eu ganhar, né, no final do ano, eu vou viajar para a Europa. Tá. Vamos supor, então, que eu ganhe na loteria e viaje para a Europa. Né? Então, há uma relação de verdade aqui. Eu afirmei uma coisa e aqui, se aquela verdade gerasse uma consequência verdadeira, então essa expressão é verdadeira. Eu falei uma verdade para vocês. Vamos pular o verdadeiro e o falso ali. Né? Vamos pensar assim, ó. Eu falo para vocês assim. Então, se eu ganhar na loteria, eu vou para a Europa. Eu não ganho na loteria e não vou para a Europa. Ou seja, as duas proposições são falsas. Eu não ganhei, então não é verdade que eu ganhei, é falso. E a consequência é eu não fui, eu iria, então também é falso. Então, se eu ganhar, eu vou. Eu não ganhei e não fui. Isso invalidou minha afirmação? Não invalidou. Eu afirmei que se eu ganhasse, eu iria. Como eu não ganhei, eu não fui. Então não invalidou. O que costuma ser confuso para os alunos? Então, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro implicando em verdadeiro da verdadeira é fácil de entender. Falso implicando em falso, também dando verdadeiro, também é fácil de entender, né? Porque a consequência para ser verdade é que a causa seja verdadeira. Então isso é fácil de entender. Se a causa é falsa, a consequência sendo falsa, é fácil de entender. Mas os alunos têm um pouco de dificuldade de entender quando a causa e a consequência variam de valor lógico. Então vamos pegar o caso assim. Eu falo para vocês, então, se eu ganhar na loteria, eu vou para a Europa. Eu não ganho na loteria, mas vou para a Europa. Quer dizer que a frase original estava errada? Porque pode ser que eu peguei um empréstimo, quer dizer, eu queria tanto ir para a Europa que se eu ganhasse eu iria. Mas eu não ganhei e fui assim mesmo. Então o fato de ser falso não invalida a consequência. Né? Eu disse que se eu ganhasse eu iria. Como não aconteceu que a causa foi falsa, a consequência não importa. Não invalidou a expressão. Então continua sendo verdadeiro. Agora, se eu disser, se eu ganhar na loteria, eu vou, eu ganho e não vou, então o que eu afirmei era falso. Então, é uma forma de pensar que eu acho que facilita vocês guardarem essa tabela. E essa tabela é importante porque como ela não é comutativa, então verdadeiro implicando em falso é falso, mas falso implicando em verdadeiro é verdadeiro. Então, prestar atenção nisso. E nós temos o operador bicondicional, que é, né, um pouquinho diferente. É como se fosse duas condições. No anterior tinha P implicando em Q. Aqui é como se fosse só CP em C somente C, P e Q. P, C somente C, Q. Então a ideia aqui é o seguinte. Quando os dois valores tiverem o mesmo, as duas proposições tiverem o mesmo valor lógico, o valor é verdade, porque um implica no outro. Então há uma equivalência lógica aqui. Então, se P e Q possuem o mesmo valor, o resultado dessa operação é sempre verdade. Se eles tiverem valor diferente, o resultado é falso. Então, V, se somente ser V, é V. Ou seja, verdadeiro, se somente ser verdadeiro, é verdadeiro. Verdadeiro, se somente ser falso. Como eles são diferentes, falso. Falso, se somente ser verdadeiro, também é falso. E falso, se somente ser falso, verdadeiro. Então a gente viu vários operadores binários que precisam de duas sentenças lógicas para formar uma composição, né? Para compor uma nova sentença. Então a conjunção, que é o nosso E, a disjunção inclusiva ou disjunção, que é o OU, a disjunção exclusiva, que é o OU exclusivo, a implicação, que é o condicional,
e o bicondicional. Mas nós temos um operador unário, que atua diretamente numa única proposição lógica, ou numa única variável. Então, que é a negação. Então, negar que uma coisa é verdade é dizer que ela é falsa. Da mesma forma que negar que algo é falso é afirmar que ela é verdadeira. Então, simplesmente é um complemento. Se P é verdadeiro, não P é falso. Se P é falso, não P é verdadeiro. O símbolo que nós utilizamos é esse símbolo que parece um til, né? Essa cobrinha aí, né? Esse til. Existem outros símbolos, né? Tem autores que usam, principalmente na lógica, na álgebra booleana, um apóstrofe. Então, o símbolo, o operador vem depois, né? Pós-fixado. Então, P é apóstrofe. Nós vamos usar essa notação pré-fixada. Existe também um operador que parece um meio retângulo tombado, que lembra também a negação. São todos símbolos de negação. Mas nós vamos usar esse símbolo aí, que é um símbolo mais tradicional. Então, esse é um operador um pouquinho diferente, porque ele atua sobre uma única variável. Repare que a tabela verdade só tem o P, né? Porque ele nega o valor lógico de uma expressão. Ele não precisa de de duas expressões lógicas para compor uma terceira, um resultado único. Não, de um resultado ele transforma negando ou afirmando. Se é falso, vira verdadeiro, se é verdadeiro, vira falso. Bom, então a gente viu esses operadores. Existem outros, mas esses são derivados desses operadores. Esses são operadores mais comuns, os clássicos, né? E a gente vai trabalhar em cima desses operadores e eventualmente vamos fazer um exercício com algum outro operador para a gente entender um pouquinho nos próximos tópicos. Mas então a gente viu que eu tenho valores lógicos, são sentenças proposicionais, e eu posso combinar, fazer uma álgebra de proposições, operações lógicas para resultar em valores lógicos, em proposições compostas. De que forma? Partindo de proposições que já existem e usando operadores para combinar um resultado de uma nova proposição. Então, com isso, a gente vai conseguir formar expressões lógicas, expressões algébricas lógicas, né? E aí, nós vamos perceber que certas expressões produzem sempre o mesmo resultado, apesar de elas serem diferentes, né? Composição, às vezes com operadores diferentes, ou os mesmos operadores, mas em posições diferentes. Elas são, na verdade, expressões diferentes, mas elas com as mesmas entradas, com os mesmos valores daquelas variáveis, o resultado é igual para qualquer combinação. Quando isso acontece, a gente diz que essas duas proposições são equivalentes. Então vamos ver alguns exemplos de proposições equivalentes. Por exemplo, o P implicando em Q, o condicional, ele é equivalente à expressão não P ou Q. Repara que agora eu já estou combinando, né, mais operadores. Olha só, não P ou Q, eu estou aplicando o não no P e o resultado disso, que também é uma sentença lógica, eu estou aplicando o ou com a variável Q. Se vocês olharem na tabela verdade, e essa é a forma da gente provar que uma expressão é equivalente à outra, é mostrar que para as mesmas entradas, ou seja, para as mesmas variáveis, para os mesmos valores, eu sempre obtenho o mesmo resultado. Observe, verdadeiro, P sendo verdadeiro, Q sendo verdadeiro. Então, verdadeiro implicando em verdadeiro, dá verdadeiro. Bom, eu pus duas linhas aqui separando, para não precisar reescrever as duas tabelas em separado. A gente pode compor uma tabela só, simplifica. Então, na linha onde o P é verdadeiro, o Q é verdadeiro, a gente sabe que P implicando em Q é verdadeiro. Vamos olhar o não P ou Q. Bom, se o P é verdadeiro, não P é falso, mas o Q é verdadeiro. Então, falso ou verdadeiro dá verdadeiro. Na linha verdadeiro para P, falso para Q. Verdadeiro implicando em falso, nós vimos que é falso. Bom, não P ou Q. O P é verdadeiro. Se eu negar, fica falso. O Q já é falso. Aí eu fico falso ou falso, que é falso também. Então, P implicando em Q, verdadeiro implicando em falso é falso. Não P ou Q também é falso. P sendo falso, Q sendo verdade. Falso implicando em verdade, a gente viu que é verdade. Se o P é falso e eu nego, vira verdade. Se o Q é verdade, eu vou ter verdade ou verdade, que também é verdade.
Então, de novo, o mesmo resultado. E se P é falso e Q é falso? Falso implicando em falso, nós sabemos que é verdade. Se o P é falso, nega, eu tenho verdade. O Q fica falso, eu tenho verdade ou falso, que também é verdade. E aí a gente olha que com os mesmos valores para P e Q, eu tenho as mesmas saídas, os mesmos resultados para P implicando em Q e não P ou Q. Então observe que como essas duas expressões, P implicando em Q e não P ou Q, são equivalentes. O que isso significa? Significa que numa expressão maior, quando eu estiver desenvolvendo exercícios de lógica, se eu tiver uma expressão P ou Q, eu posso substituir naquele contexto, naquele trecho, por não P ou Q. Posso fazer isso, né? Então, porque os dois vão dar logicamente o mesmo resultado. Não é igual, a expressão não é igual. O termo correto é equivalente, que significa que com as mesmas entradas eu obtenho a mesma saída. Um detalhe importante, né, aqui é o seguinte: quando eu falo não P ou Q, vocês poderiam pensar assim, mas eu não poderia fazer P ou Q e o resultado fazer não, negar depois? Por que eu faço primeiro não P e depois faço ou Q? Porque existe uma precedência de operadores. É igual quando a gente faz multiplicação primeiro, se não tiver parênteses, multiplicação primeiro do que a adição, por exemplo. Aqui é a mesma coisa. Existe uma precedência de operadores. E a negação tem precedência sobre os demais. Então, quando eu tiver eu precisar impor uma ordem que a precedência não está respeitando, eu posso, como também na álgebra tradicional, usar parênteses. Se eu tivesse colocado não, abre parênteses, P ou Q, então eu faria P ou Q primeiro e o resultado eu aplicaria a negação. Como não fiz, então a negação tem precedência sobre o ou, e então primeiro eu nego o P para depois fazer a operação de disjunção inclusiva com Q. Na ordem, então, primeiro a gente vai seguir os parênteses, depois negação, conjunção, disjunção inclusiva, disjunção exclusiva, implicação e bicondicional. Na ordem que eu apresentei para vocês, com exceção da negação que ela vem antes. Porque eu apresentei primeiro os operadores binários. Outro exemplo, o bicondicional, P ser somente CQ, é equivalente a P implicando em Q e Q implicando em P. Observe que aqui o parêntese é importante, porque se eu tirasse o parêntese, eu teria P implicando Q e Q implicando em P. Q e Q é Q, então ficaria P implicando em Q implicando em P. Fica um negócio meio estranho. Então, como eu quero fazer P implicando em Q e o resultado disso, fazer a conjunção com o resultado de Q implicando em P, o parênteses aqui é necessário. Então, como é que a gente descobre ou prova, né, que essa equivalência é verdadeira, que ela realmente acontece? Mostrando que, por tabela, é verdade, ou mostrando todas as combinações. Então, nós já vimos que o P ser somente CQ, verdadeiro ser somente ser verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro ser somente ser falso é falso, falso ser somente ser verdadeiro é falso, falso ser somente ser falso é verdadeiro. Do lado direito, a gente tem a outra tabela para a expressão P implicando em Q e Q implicando em P. Para facilitar e para a gente não errar, é bom fazer passo a passo. Então, primeira coluna à direita é o P implicando em Q. P implicando em Q, nós sabemos. Verdade implicando em verdade é verdade, verdade implicando em falso é falso, falso implicando em verdade é verdade, falso implicando em falso também é verdade. Depois eu faço uma coluna para Q implicando em P. Então, verdade implicando em verdade, porque agora o Q é verdade e o P é verdade. Também é verdade. Agora eu quero o Q está primeiro. Então é falso implicando em verdade. É verdade. Como o Q está primeiro, é verdade implicando em falso. Aí é falso. E falso implicando em falso é falso. Então eu tenho a coluna do P implicando em Q, a coluna do Q implicando em P. E agora eu posso fazer a junção, que é o resultado dessas duas. A conjunção, desculpa. É o AND. Então, na primeira linha, eu tenho verdade e verdade, dá verdade. Na segunda linha, eu tenho falso do P implicando em Q e verdade do Q implicando em P. Então, falso é verdade, falso. Na terceira linha, P implicando em Q deu verdade. Q implicando em falso, em P
deu falso. Verdade, falso, falso. E na última linha, P implicando em Q é verdade, Q implicando em P também é verdade, verdade, verdade é verdade. E aí, se a gente olhar as entradas e as saídas, quer dizer, os valores de P e Q e os resultados são os mesmos. Então, verdade, falso, falso, verdade, tanto para P ser somente CQ, como para P e Q e Q implicando em P. Então, o bicondicional é uma dupla implicação. Quando eu falo que P ser somente CQ, é a mesma coisa que eu estou dizendo, P implica em Q e Q implica em P. São exemplos de equivalências. E aí nós temos, depois vocês vão ver isso na nota de aula, uma tabela de equivalências aqui, ó. P ou F, quer dizer, qualquer valor de P ou falso vai ser o próprio P. Porque se o P for falso, falso ou falso, dá falso. Se o P for verdade, verdade ou falso, dá verdade. Então o valor de P prevalece. No E é o contrário, P e V, né? Se o P for verdade, P e verdade dá verdade. Se o P for falso, falso e verdade dá falso. Continua valendo P. Isso é chamado de propriedade de identidade. Identidade, porque está preservando a identidade da variável P. Eu tenho a propriedade complementar, que é P ou não P, e P e não P. E assim várias equivalências. Aqui o símbolo de equivalência eu estou usando um símbolo parecido com o bicondicional, duas setas, né? Mas com dois traços, porque aqui não é um operador, não é uma operação, mas é uma comparação de equivalência. Um outro símbolo que se usa muito são três, como se fosse igual, mas com três tracinhos, também é um símbolo de equivalência. Quando eu estiver usando esse símbolo, eu estou comparando expressões lógicas e não compondo para formar uma nova. E aí tem várias equivalências, e comutativa, associativa, distributiva, muito importante, e as regras de De Morgan, que depois a gente vai ver com calma. Mas eu sugiro para vocês que, como exercício, um bom exercício, que vocês montem a tabela de verdade de cada uma dessas linhas. Fazendo isso, vocês vão ter certeza dessa equivalência e começam a memorizar. É muito importante isso para que vocês possam fazer os exercícios que nós vamos fazer mais à frente. E aí, para a gente fechar essa primeira aula, essas primeiras ideias, lembrar que existem algumas regras, né? A parte de pontuação aqui, quer dizer, nós estamos falando de operadores e variáveis e valores lógicos, né? Então, é como se fosse um alfabeto, tem uma linguagem para a gente poder expressar. As variáveis a gente costuma usar letras minúsculas, geralmente começando em P, mas como eu falei, poderia ser qualquer coisa, poderia ser A, poderia ser B, né? Quando a gente usa uma variável maiúscula, é para representar uma expressão lógica qualquer. Quando a gente usa uma variável minúscula, é uma variável que tem valor verdadeiro e falso. Toda expressão lógica tem valor verdadeiro e falso. Mas quando, por exemplo, eu quero falar assim, ó, seja uma expressão lógica qualquer, eu uso uma variável maiúscula, porque eu digo que aqui poderia ter qualquer valor que vale V ou que vale falso, etc. Né? E os operadores. A gente costuma usar V, F. Muitos dos alunos perguntam, posso usar 0 e 1? Porque eu já fiz álgebra booleana, eu já fiz circuitos, sistemas digitais. Tudo bem, mas aqui a gente vai usar dentro da notação matemática, da lógica. Vamos usar verdadeiro e falso, mas não tem problema nenhum usar outra simbologia, desde que ela seja uma simbologia clara, conhecida. Né? E aí presta atenção que quando eu ponho uma expressão, vocês viram que tem a questão do parênteses, tem uma ordem. E essa ordem implica numa composição. Porque nós usamos uma notação que a gente chama de notação infixa, onde, tirando a questão do operador unário de negação que vem antes, até porque só tem um operador, então ou é antes ou é depois, quando as duas operações binárias, eu poderia ter o operador vir antes, a gente chama de notação pré-fixada ou notação pós-fixada, a gente vai ver situações para o uso dessas operações, mas no nosso caso a gente está usando do jeito que vocês estão acostumados na matemática, ou seja, operador entre operandos, né? E aí a gente tem uma ordem de implicação, né? Com exceção da negação, toda variável, todo símbolo verdade ou falso é uma expressão lógica, é uma expressão constante, toda variável é uma expressão proposicional. E a partir daí, se eu tenho uma expressão um H, e esse H está representando
uma variável está representando um valor lógico, então ele está representando uma expressão composta. P implicando em Q, P implicando em Q, E, Q implicando em P, coisas desse tipo. Eu tenho uma expressão lógica, a negação dessa expressão também é uma expressão lógica. Né? Eu tenho duas expressões lógicas, a composição pela conjunção é uma expressão lógica. E aí, seguindo essa regra. Então, só aqui para me lembrar que eu nunca vou ter, não é esse padrão de colocar EHG. Não é esse o sentido. Então, presta atenção na composição. E quando a estrutura da minha expressão lógica ela está bem construída, a gente fala que essa é uma fórmula bem formada. Well-formed formula. Né? Quando uma expressão, você monta a tabela verdade, independente dos valores das variáveis, todo o resultado é sempre verdadeiro, a gente fala que ela é uma tautologia. Por isso que as equivalências a gente chama de equivalência tautológica, que é uma verdade, sempre verdade. Aquela expressão é sempre igual, produz o mesmo resultado que a outra. Quando eu tenho uma expressão e o resultado da tabela verdade sempre é falso, ou seja, qualquer combinação de entrada nas variáveis sempre dá falso, a gente diz que isso é uma contradição. Então, quando tudo é verdade, uma expressão é sempre verdadeira, independente da entrada, a gente fala que ele é uma tautologia. Quando sempre é falso, é uma contradição. E quando tem valores, dependendo do valor de entrada, pode ser verdadeiro ou falso, isso é uma contingência. Apesar de não estar no slide, essa é a ideia. E para a gente finalizar, como exemplo, usando a própria aquela tabela de equivalências, né, usando a operação complementar, a propriedade complementar, ó, P ou não P é uma tautologia. Porque se o P é verdadeiro, não P é falso. Então, verdadeiro ou falso é falso. Se o P é falso, não P é verdadeiro. Então, sempre vai ter um valor verdade num ou. Então, sempre é verdade. Por outro lado, se eu fizer P e não P, sempre será falso. Então, é uma contradição. Porque verdade e falso é falso e falso e verdade é falso. Aqui é um exemplo pequeno, mas vocês podem depois procurar. A gente vai fazer alguns exercícios onde a gente vai ter expressões maiores e a gente vai ter que classificar se aquela proposição é uma tautologia, ou seja, sempre vai dar verdade, se é uma contradição, sempre vai dar falso, ou se vai dar verdadeiro e falso dependendo das entradas. Muito bem. Então, por esse primeiro momento é isso. Vocês devem ler a nota de aula, rever esse vídeo e começar a fazer os exercícios para que a gente possa, nas próximas aulas, ir aprofundando nesses assuntos.